Hoje eu vou conversar com ela, que é a nossa queridíssima Ana Jéssica Dias, que é nutricionista, e hoje ela veio falar sobre os benefícios das leguminosas para a nossa saúde, para o nosso organismo. E olha que tem gente que diz assim, eu não gosto. Não gosto. Não é questão de gostar, é questão de você já começar também acrescentar na vida, principalmente dos pequenos, porque aí com o tempo eles vão aprendendo a gostar. Eu acredito, mas quem vai falar sobre esse assunto é a nossa querida nutricionista, porque hoje é celebrado esse dia. Não é isso, Ana? Tudo bem, Ana Jéssica? Seja bem-vinda ao nosso programa, minha princesa. Vamos falar sobre esse assunto tão interessante. Hoje é celebrado, quer dizer que hoje é celebrado o Dia Mundial das Leguminosas. É isso? Que são tão importantes para a nossa alimentação. Verdade. Que nos ajudam tanto a consumir uma alimentação completa e são o carro-chefe da alimentação do brasileiro também. Bom, eu não sei se é verdade, pelo menos eu percebi isso logo que eu cheguei no Piauí. O interior, a zona rural, investe mais no feijão. Mas é impressionante, eu passei um bom tempo aqui na capital vendo que as pessoas não eram muito fãs, principalmente de feijão. Isso. E nos últimos anos, até que as pessoas têm tido mais essa prática, principalmente quando elas vão nos restaurantes, tem lá o feijão preto, tem lá o feijãozinho carioca, mas era algo que eu não observava tanto na capital. Não sei se é impressão minha. Acontece bastante, né? A gente sabe que no interior são produzidos diversos tipos de feijão. Sim. Então, o nosso feijão verde, aquele feijãozinho mais carioca, feijão branco, a fava. Então, é bem comum. O sempre verde, a cara do interior, principalmente do sul do estado. Nossa! Isso mesmo. Mas aqui é muito comum vermos algumas pessoas que não gostam tanto, né? Inclusive, quando chega algum paciente no consultório, feijão eu como, mas não como tanto, né? Às vezes. Não sabe dos benefícios, né? E também acredito que algumas pessoas acham que ele é um pouco mais difícil, um pouco mais trabalhoso de ser feito ali do que o arroz, por exemplo, que é aquela dupla mais comum também. Bom, nós vamos aproveitar esse momento para falar deles, né? Nós temos o feijão, nós temos a lentilha, a ervilha, o grão de bico, a fava e a soja. Isso. E aí eu queria falar dos benefícios, né? E como a gente poderia acrescentar em nossa vida essa alimentação. Bom, todas essas leguminosas que você citou, elas são ricas em aminoácidos, que são muito importantes para a nossa alimentação. Então, são fontes de proteína também, porque a gente associa muito as proteínas aos derivados do leite, às carnes, mas a gente também pode consumir isso por meio das leguminosas. E também são fonte de fibras, ajudam na nossa saciedade, ajudam na nossa digestão. Então, eles têm muitos benefícios para a nossa alimentação. E, atualmente, a forma mais conhecida de consumo é aquela forma no almoço, né? Ali, o feijão cozido, um baião, um feijão tropeiro. Mas a gente sabe que é possível fazer outras receitas derivadas aí do grão de bico. Hoje, do feijão, a gente consegue fazer um hambúrguer de feijão, um bolinho de feijão. Então, tem uma variedade. Tem uma infinidade, na verdade. Sabe, outra coisinha que eu observei também nos últimos tempos é que muita gente tem reclamado da falta da vitamina B. Sim. Né, da falta da vitamina B. Muitas pessoas também têm sido orientadas a se medicar por causa do ferro, né, da falta do ferro, do próprio zinco e outros nutrientes. Eu queria que você falasse sobre isso, porque às vezes as pessoas pensam que é só comer e é só... Não, é porque eu não gosto. Não é questão de não gostar. Se você não quer ser uma pessoa dependente de remédios, o primeiro passo é se alimentar direito, né? Claro, com certeza. Pela nossa alimentação, é possível ingerir diversas fontes de vitaminas e minerais, porque muitas vezes a gente olha muito ali para aquele macro, né? Sim. Carboidrato, proteína, mas a verdade é que todos esses micronutrientes, eles podem ser ingeridos de forma adequada, seguindo uma recomendação por meio da nossa alimentação. E aí essa suplementação, né, essa medicação, ela só seria um segundo plano caso precisasse complementar. Porque, como você disse, muitas vezes as pessoas elas não gostam. Mas às vezes se você tolerar, né, você já consegue ir introduzindo aos poucos e consumindo em pequenas quantidades e com o tempo, né, é como muitas coisas na vida, a gente consegue ir aumentando.
quais são, assim, no caso, as vitaminas que tem, você falou um pouco, mas assim, por exemplo, quais são os benefícios dessa vitamina para a saúde da pessoa? Ó, a gente pode olhar principalmente aí para o ferro, né, que no caso é o mineral, mas que é importante para o funcionamento do nosso corpo como um todo. Então, até para a nossa vitalidade, a gente tem o complexo B também. A mente, então, né, o cérebro. Sim, com certeza. Então, para o nosso corpo, ele é muito importante. É o que vai ajudar a gente ter essa disposição, a gente ter essa energia. Então, a gente precisa do nosso sangue para tudo. É o que faz com que o nosso transporte de oxigênio ocorra, né? Então, para você até, se você faz uma atividade física e você quer ter um desempenho, você precisa disso. Você precisa estar com os níveis ideais. A gente tem o hábito de comer feijão todos os dias, se necessário for, a gente sempre pensa no feijão. Mas assim, o que a gente pode observar, por exemplo, grão de bico? Eu não vejo ninguém falar muito em grão de bico. No caso do grão de bico, como é a questão da quantidade, como a gente deve se alimentar com esse tipo de leguminosas? O grão de bico, realmente, eu acredito que seja mais regional, né? Ele não é tão presente na nossa região aqui, pelo menos falando do Piauí. Mas é uma leguminosa que você tem que fazer o cozimento antes, tá? Você pode consumir ela cozida, como pasta, ela como um snack quando vai para airfry. Então, você pode consumir ele numa quantidade um pouco menor do que o feijão, quando a gente compara, assim, no que diz respeito a calorias e principalmente para pessoas que estão ali numa dieta mais restrita ou calculada, né? Mas você pode consumir ele com a mesma frequência, não tem problema. Por exemplo, a diferença da fava pro feijão. Tem gente que diz assim, não, eu não posso comer fava porque eu me sinto cheia, eu não me sinto bem, ela não é bem digestiva para mim. Já o feijão, se você comer todo dia, você se sente bem. A fava não é dessa forma. O que tem de diferente? As leguminosas, como um todo, Vanusa, elas podem causar essa fermentação no nosso intestino. Então, por isso que é muito recomendado aquele remolho, né? Então, até para o próprio feijão, algumas pessoas têm esse problema de indigestão, se sentem um pouco com gases, né, após o consumo, e é por isso que é recomendado esse remolho de 8 a 12 horas, tá? E serve para todos os outros, para lentilha. Quanto tempo? A quanto tempo? 8 a 12. Então você pode deixar de um dia para o outro. Será que as pessoas fazem isso? Eu vou dizer Muita gente pra vocês. não. Eu acho que não. Eu tenho uma amiga minha que um dia colocou de molho feijão e o feijão ficou mais ou menos esse tanto. Me incomodei com o cheiro e joguei fora. Foi mesmo? Foi. Eu não vou mentir. Aí eu falei, não, ficou com um cheiro estranho. E não colocar essa ilusão na cabeça, né? Porque ele realmente vai soltar um cheirinho diferente. Sim, ele solta os gases. Você pode observar lá na água, ele incha um pouco também. Por isso que eu achei interessante. Gente, 8 horas. Mas é uma coisa que nem todo mundo sente esse desconforto. Só pra você ter uma ideia, minha mãe a vida inteira fez feijão, era pra eu ter isso como exemplo. Deixando de molho de um dia pro outro. Né? Geralmente as pessoas, os nossos pais faziam dessa forma. De noite já colocava o feijão de molho para no dia seguinte preparar o feijão. E já acelera também um pouco do preparo, né? Sim. Do cozimento. E vai depender muito do feijão. Às vezes, quando o feijão é muito novinho, tem diferença na hora de colocar de molho? Tem sim. É menos tempo? Não, na verdade vai ser dessa não. Forma também, mesmo, né? E todos eles? Principalmente o feijão preto, o feijão carioca, né? São esses que ficam mais de molho. E no caso da fava? A fava sim, também. Todos eles, né? Por exemplo, eu queria que você me falasse da lentilha. Quase a gente não ouve as pessoas falarem em lentilha só no final do ano, para virar o ano. Impressionante. As pessoas levam mais pro lado místico do que para a saúde. Sim. E lentilha, ela faz bem também o ano inteiro, né? Faz muito bem. Todos eles, né? O feijão, apesar de ser mais comum, a lentilha é algo que a gente pode consumir tranquilamente. E de uma forma muito gostosa também. A lentilha, quando bem preparada, ela fica muito saborosa. Relacionado ao feijão preto, ele tem algo de diferente nele que as pessoas possam receber como um nutriente a mais ou algo do tipo ou não? Todos eles representam a mesma coisa? Eles têm
são bem parecidos, né, nutricionalmente falando. Agora, sabe uma coisa que eu observei? Um dia eu coloquei um feijão preto de molho e ele ficou branco. Isso é normal? Não. Pensei. Não, Mas é sério. Tu nunca ouviu falar? Achei estranho. Ainda não aconteceu comigo. Vou tirar a foto. Vou comprar essa mesma marca, vou colocar de molho e vou tirar a foto. Eu achei estranho. Ainda não aconteceu Ele comigo. mudou a cor. Ele ficou uma cor diferenciada. É interessante para ser analisado, não é não? Sim, com certeza. Inclusive, minha amiga disse assim, Vanusa, não vai dar para fazer a feijoada, não, que ela vai ficar com uma cor estranha. Não vai parecer a feijoada, né? Não vai parecer. Então, até nisso as pessoas têm que observar na hora de fazer as suas compras. Claro. Hoje no mercado, gente, tem todo tipo de esperteza. Por incrível que pareça, parece engraçado, mas é real. Tem todo tipo de esperteza. Você hoje não pode comprar nada achando que tá tudo mil maravilhas. Outro dia encontrei muitas pedras, até comentei aqui, nas passas. Então você tem que observar de fato tudo que você compra, porque é feito pelo homem. E a gente tem que observar esses detalhes também, né? Claro, sempre comprar marcas de confiança, ter atenção ali ao rótulo. Muito bom. Como é que a gente pode alimentar as nossas crianças em termos de quantidade? Olha, quando é introduzido, é iniciada essa fase da alimentação, as crianças normalmente ali naquele início, né, da introdução alimentar, elas comem pouquinho. Então, o ideal é, mais do que a quantidade, né, porque você tem que observar a tolerância da criança também, o quanto que ela demanda. Então, nesse começo, não tem tanto essa restrição de quantidade. A maior recomendação é a frequência, né? Então, é oferecer, é estar presente ali na rotina dela, ela entender o que é feijão, o que é arroz, né? Então, ela entende esse conhecimento desde o começo para ela conseguir construir e levar esse hábito para a vida adulta. E o que falar delas na parte da noite? Pois é, isso é bem relativo, né? Tem pessoas, a gente já escutou muitas coisas por aí, mas tem pessoas que de fato sentem um desconforto, se sentem mais pesados, né? Quando consomem as leguminosas à noite. E tem pessoas que não, o que eu recomendo. Quando a pessoa tem esse relato de se sentir pesado, eu recomendo que não consuma à noite. Consuma ou mais cedo, né? Se tiver a possibilidade de fazer a refeição um pouco mais cedo, é recomendado. Mas o fato é que qualquer refeição que você faça muito próximo de dormir, ela pode ser desconfortável. Muito bom. Faltou alguma informação que você queira levar para quem está em casa assistindo o nosso programa? Eu não diria nem informação, mas eu acho que é importante a gente recomendar o consumo, né? Diariamente. Então, diariamente, se houver uma tolerância, ainda que você goste mais de um tipo de leguminosa do que de outro, elas são muito importantes, são uma refeição, além de muito presente na nossa cultura, junto com o arroz, então, acho que é unânime, todo mundo já ouviu isso, que é uma refeição completa, né? No que diz respeito a nutrientes, aminoácidos. Agora, uma coisa que eu esqueci de falar com você foi a respeito da soja e a ervilha, a lentilha a gente falou, e a ervilha. Por exemplo, no caso da soja, nem todo mundo se sente bem com a soja. O que ela tem de tão diferente? Eu acredito que esteja mais relacionada à produção, né? Da soja, a forma como é produzido, o que é usado. Misturado ao leite, o que é usado nessa produção, tá? Então, realmente, ela pode causar, assim, um desconforto. Mas a ervilha, geralmente, é muito comum, até quando eu vou ao supermercado ver, né? Ou a gente encontra ela ali congelada, ou encontra ela enlatada. E aí é sempre interessante, quando a gente vai fazer uso desses produtos, tá atento ao rótulo, ver se ali realmente só tem ervilha, né? Pra que não tenha, quanto mais natural possível, nem todo industrializado é ruim, né? Às vezes eles facilitam muito a nossa rotina, mas desde que eles sigam essa recomendação e que a gente esteja de fato comprando aquele produto que a gente quer consumir. Pois é, e é tão raro você encontrar a ervilha in natura, né? É difícil, viu, gente? É um pouco difícil. É difícil. Geralmente você só encontra mesmo ela praticamente em conservas, né? Sim. Em latas. E aí fica muito complicado. E aí a gente chama atenção para as pessoas que vão comer essa ervilha, ter cuidado com o líquidozinho que está dentro. Claro, lavar, né? Então a gente não recomenda o consumo dessa conserva, até porque ela tem muito sódio. Mas então fazer a lavagem, né, antes de consumir. Tá certo.
Eu quero agradecer a Ana Jéssica Dias, que veio hoje para o nosso programa para falar desse Dia Mundial aí de leguminosos no nosso programa. E dizer para você, não deixe de acrescentar. Olha, Ed, o Ed tem. Quando ele traz as favas para cá é uma bênção, porque tem favas de vários tipos e a que ele traz de lá é bem diferenciada, né, Ed? A que você tem lá, ela é menorzinha, né? Com umas rajadinhas meio amarronzada, né? Essa questão de ser diferenciada em termos de cor não vai influenciar também? Não, são bem parecidas. São bem parecidas mesmo, só que às vezes é uma espécie diferente, né? Isso. E aí acaba tendo alguma variação de uma para outra. Agora eu vou dizer uma coisa, fica na memória, porque eu fico aqui imaginando feijãozinho feito por mamãe. Não, gente, é bom certeza. Demais, aquele gostinho de interior. Tem feijão que a gente lembra da casa dos pais da gente e dos avós, né? Sim, pra mim pelo menos igual da minha mãe não tem. Ah, coisa linda, obrigada, viu? De nada. Quem quiser entrar em contato com você, qual é o Instagram? É Ana Jéssica _Nunes. Seja sempre bem-vinda ao nosso programa, tá? Muito obrigada pelo convite. Continua aqui com a gente.